tá? Não me arrependo. E é uma das melhores coisas, tá? Uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Eu vou falar aqui a formação do pensamento do setor privado. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, tá? A participação dos nossos pais, para a grande maioria do coletivo, tá? Ela é muito mínima na vida do ser humano, porque os nossos pais passam bastante tempo trabalhando para poder ter acesso àquilo que necessita para existir. Não é nem questões básicas, para existir, tá? E aqueles que dão um pouco, né, ou se esforçam para dar um pouco de atenção, muito pouco pode aprofundar, dar claridade pelo seu ritmo de trabalho, entendeu? E quem forma os nossos pensamentos, quem forma de fato e verdade a nossa visão de vida, porque a gente vive dentro de uma realidade que nós terceirizamos as nossas obrigações, a gente paga em dinheiro para outras pessoas fazer aquilo que a gente não sabe fazer, é o setor privado, tá? Eu coloquei aqui essa imagem aqui, né, de um auditório, de um apresentador e de uma plateia, no caso. Quem forma os nossos pensamentos, qual é o tipo de pessoa, qual é o procedimento, como agir, como se comportar, como conduzir, como fazer as coisas, está muito relacionado ao setor privado. Então, filmes, documentários, séries, experiência de vida, vem tudo do setor privado. A educação do relacionamento, que ela se baseia muito no século XVIII, XIX, quando estava começando a haver a liberdade, 18, 19 e 17, quando estava começando a ter a liberdade de escolha, que aí tá ali o seio do romantismo, né? Que ali não era mais um relacionamento imposto, né? Mas era um relacionamento que a pessoa poderia escolher. Ainda existia um pouco da pressão da pressão. O setor privado traz para os tempos atuais, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Tanto é que a gente vê o comportamento dos seres humanos como eles são bem diferente. Então, a nossa base de educação é o setor privado. Então, não é o nosso pai, nossa mãe que vai educar a gente. É o setor privado. Então, eu estou vivendo pela cabeça dos outros. Eu fiz um vídeo, eu acho que faz umas 2 semanas atrás, falando daquilo que era conveniente entre o homem e a mulher. O homem paga porque para ele é conveniente ter acesso à mulher através do produto, cria um intermediário, e a mulher aceita porque isso beneficia ela. Ela não tem custo, ela não precisa trabalhar. E qualquer pessoa que vai apontar essa questão como errado, ele que vai ser como errado, porque é um diálogo, é uma comunicação de conivente. Ambos têm os seus interesses atendidos. A gente sabe o problema que vai dar lá na frente. Quando começar a fechar essa bica do dinheiro, começar o interesse perder um por o outro, né? E muitas das vezes esse pensamento vem lá do século 17, 18, 19, da figura do homem provedor e da mulher dona de casa. Então o nosso comportamento de muitos homens vai ser espelhado naquela atitude direta de falar, de conversar, de trocar uma ideia, e sempre vai haver o que? Um embarreiramento. Porque as nossas relações, ela se tornou indireta, ela tem que passar por questões de dinheiro para sair, para poder se comunicar, para poder participar do espaço. Ela também se tornou indiretamente, entende? Mas o que eu quero falar é que muitas vezes a pessoa vai com aquele pensamento do romantismo, de ser educado, cavaleiro, prestativo, e assim, a mulher ou até o homem, pode acontecer também, ele vive com uma outra realidade. Não é uma realidade de restrição que é o pai e a mãe que vai escolher alguém para se relacionar com ela ou com ele. Mas a gente vive uma realidade de liberdade. Então, de fato, de verdade,
vai acontecer um atrito, vai acontecer um erro de comunicação, vai acontecer um mau uso, porque a grande maioria dos seres humanos, é o que eu percebo, e isso também, eu estou fazendo alguns estudos sobre isso, eles não valorizam, tá, as oportunidades. Eles muitas das vezes descartam, menosprezam, não dá devida atenção, mesmo para aquela situação que talvez não interessa naquele momento. E aí a gente sempre vê aquela questão, né? A vida dá volta, né? E muito. Então, o que acontece de fato de verdade? Existe muita falta de capacidade, muita falta de conhecimento, de intelectualidade, porque quem guia nossa cabeça é o setor privado. E que geralmente dá ruim esse tipo de tratamento, não que a pessoa está fazendo errado, por conta da falta de interesse, né? Da falta ali de vontade, de dar oportunidade, aquela coisa toda. A vida cobra. Muita gente fala sobre isso, né? Isso desde criança, isso é verídico. E aí a gente vê o conflito começar, tá? Mas eu queria falar mais sobre isso. Esse conflito começar por conta do quê? Da falta de atenção, da falta de avaliação, da falta de interesse. O conflito começar, beleza? Vamos lá para outro tema, que é a questão das poucas oportunidades. Isso aí é muito frequente, né? Vou botar até aqui uma foto aqui engraçadíssima aqui, né? Uma imagem engraçadíssima aqui, né? Para ilustrar aqui. Muito pouco se fala e muito pouco se aponta, né? Mostra que o modelo privado de relacionamento ele é um momento que não só priva o acesso ao relacionamento biológico, mas faz muitas das vezes o relacionamento ser um querer, melhor dizendo aqui, faz o querer muitas das vezes ser um querer irracional. Por quê? Porque aquele modelo, muitas das vezes, o ser humano, ele é moldado pelo coletivo de querer aquele tipo de mulher perfeita por aquele coletivo. Mas não tem para todo mundo. Como o ser humano ele não teve uma base de educação do pai e da mãe, ou até mesmo buscou conhecimento, buscou capacitação, entender de fato de verdade o que está acontecendo, ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai trapacear, porque ele não sabe resolver aquela questão. Mas isso tudo, por quê? Porque o cara não procurou buscar instrução, buscar entendimento, buscar capacitação, buscar uma profundidade, orientação. Ele quer porque quer a todo custo. E o modelo trapaceiro, o modelo mentiroso, enganador, cafajeste, vigarista, é um modelo que já é batido. O cara vai ter um certo ponto conseguir, mas depois ele vai voltar. E não só vai voltar, mas com a imagem dele vai ser queimada, aquilo ali vai ser queimado diante do aquele coletivo, vai ser apontado, vai ser condenado. E não é um avanço que vai muito longe, ele volta para trás. E muitos homens, eles não conseguem ligar essa questão. Alguma coisa está errada. O que realmente está acontecendo para que eu não venha ter o acesso? E um desses efeitos, como já tinha falado em outros tópicos, que essa questão do modelo privado é um desses efeitos. Tá? É um desses efeitos. Tá? Como também o efeito do liberal também vai ter o efeito no coletivo, mas muito pouco é se falado. Então o ser humano ele fica à mercê da realidade que ele vive, sujeito ali à adaptação e à conveniência que acaba acontecendo muito com os homens e até com as mulheres, dentro de uma realidade que ele não está entendendo de fato de verdade o que está acontecendo. Ele reage e existe obstrução, existe barreira, existe impedimento. Ele não está conseguindo ali entender o que está acontecendo que impede de ter um ligamento, de acontecer, de funcionar um relacionamento. E aí ele começa a fazer coisas de barbaridade, de absurdo, e que uma hora ou outra vai voltar contra ele. Não tenha dúvida disso, dessa questão. Então,
Esse modelo também acaba fazendo muitos casais, como eu tinha falado no outro tópico, escolher pessoas erradas. Porque a pessoa está limitada. Esse modelo também. Então, tipo assim, esses erros de adaptação, de falta de conhecimento e por aí vai, é o que acontece na grande maioria. E é curioso falar isso para vocês, talvez vocês nunca perceberam isso. Isso funciona como se fosse um Fordismo. Ele vai até um certo ponto, volta. Ele vai até um certo ponto, ele volta. Só que quando ele não volta no mesmo lugar não, gente, tá? Ele volta lá para trás. O estado dele fica pior do que o primeiro estado que ele tá, que não estava nem conseguindo resolver. Ele vai lá para trás. Ele dá 2 passos para frente e volta lá para 20, 30 para trás, dependendo da gravidade. Entendeu? Então, esse estado, ele é um estado repetitivo. Ele não acontece só no momento de vida do ser humano. Isso já está acontecendo lá atrás, antes mesmo de existir. Como ele não é um ser humano que pensa, que raciocina, ou se pensa, pensa pouco, não é o necessário para aquela realidade complexa que já existe antes de ele nascer. Então a chance de ele cometer o erro ou ele se adaptar, né? Nós temos seres humanos domesticados, conveniente, adestrado, vê o erro, mas finge que não vê porque tem algum benefício, que tem ali um agrado, ou então deixa para lá. É o que acontece na grande maioria. É o que acontece na grande maioria. Tá? E continuando esse raciocínio aqui. E também tem a questão, que eu não posso deixar de falar aqui, que é a questão das poucas oportunidades. Geralmente o ser humano, nas conversas que eu tive com alguns colegas, voltando até outro tópico, mas continuando, tá? No mesmo tópico. Os meus colegas, quando eu falei que eu viajei para outros estados, fui para São Paulo, terra das oportunidades na época, a primeira reação que eles tiveram é aquela reação assim, cara, que loucura, que doideira. Ah, eu não faria isso não preciso disso não. Só que, cara, eles estavam vivendo na mesma dificuldade que eu estava vivendo. Na mesma penura, falta de oportunidade, falta de acesso, falta de reciprocidade, falta de oportunidade, falta de querer de muitas mulheres. Aí eu falei para eles, cara, eu viajei para outro estado e eu não tenho nenhum padrão igual vocês, de querer mulheres com perfil impecável. Esse é o pensamento do homem, não tem para todo mundo. Para mim serve aquele meu gosto e pronto, acabou. Mas quando eu viajei, cara, eu não tive dificuldade de comunicação, não tive dificuldade em questão de financeira, que muitas vezes você tem que pagar as coisas para a mulher. Então essas barreiras não existiu muito, porque a mulher também estava interessada e também estava com vontade. Não tive dificuldade de local de encontro, não tive dificuldade de ficar com ela alguns dias com ela lá onde ela morava. Não tive dificuldade de convivência. Para mim foi até interessante, né? Eu falei até para eles assim, quando eu viajei para São Paulo, eu fui em lugares históricos, fui nos lugares artísticos, fui nos lugares culturais. Então não foi só uma viagem para um relacionamento. Aí muitos começaram a ficar de boca aberta, com o queixo aberto. Aí eu falei assim, não é só uma questão de um relacionamento sexual ou até uma oportunidade. Também tem outras vantagens. Então se eu quiser ficar com uma outra pessoa, aqui você não consegue. Porque você está preso. É um modelo privado. Nem cheguei a falar isso para eles. Mas aqui você não consegue. Nessa questão do modelo privado não falei muito para eles não. Por quê? Porque vocês estão presos ao relacionamento monogâmico. Então a pessoa vai conseguir perceber vocês porque vocês moram próximo. Vocês moram próximo. As pessoas vão conseguir perceber vocês. Foi o caso que eu falei num vídeo que eu vi um conhecido que tinha um relacionamento com uma outra pessoa e depois de algum tempo estava vendo ele com uma outra pessoa.